Imagine que você está no ano 1500. Não existe internet, não existe Brasil, não existe América no mapa. O mundo ocidental termina onde o oceano começa. E ninguém sabe o que há do outro lado. Neste episódio, vamos contar a história do dia em que um português, por acidente ou por destino, mudou o mundo para sempre. Nos primeiros dias, a frota navegou em paz, mas o Atlântico tem memória curta, tempestades sem aviso, ventos que empurravam para o nada, homens que adoeciam de escorbuto, gengivando sangue por falta de frutas frescas. A alimentação era biscoito podre, peixe seco, água turva e a sensação constante de que o oceano era maior do que qualquer deus que eles pudessem invocar. Vasco da Gama havia acabado de abrir a rota pelo sul da África em 1498. O rei D. Manuel I, chamado o Venturoso, queria consolidar esse domínio e para isso enviou uma nova expedição ainda maior. No comando, Pedro Álvares Cabral, um fidalgo de 32 anos que nunca havia comandado uma frota oceânica, mas era de confiança, e isso bastava. Portugal, no final do século XV, era uma potência naval em ascensão. Um pequeno país na ponta da Europa com um sonho gigantesco: encontrar uma rota marítima para as Índias, terra das especiarias, do ouro, das riquezas que o mundo inteiro cobiçava. Pimenta, canela, cravo, esses eram os produtos mais valiosos do planeta. Quem controlasse essa rota, controlaria o comércio mundial. 9 de março de 1500. O cais de Belém fervia de gente. Toda Lisboa havia saído às ruas para ver partir a maior frota que Portugal já havia enviado. 13 navios, 1.500 homens, frades franciscanos rezando nas orlas, mulheres chorando no pier. Eles sabiam que muitos não voltariam. Cada viagem oceânica era uma roleta russa com o destino. A missão era chegar à Índia. Nada mais, nada menos. O roteiro era seguir a rota de Vasco da Gama, descer a costa africana, contornar o Cabo da Boa Esperança, cruzar o Oceano Índico. Simples no papel, mortal na prática. Mas Cabral tinha instruções secretas. Instruções que alguns historiadores acreditam que mudaram o curso da história, ou que a história já havia planejado. A navegação era uma mistura de ciência e fé. Usavam astrolábios para calcular a posição pelo âgulo das estrelas. Consultavam as cartas náuticas mais precisas da época. Mas o maior instrumento era o instinto. E Cabral tinha ordens, ou talvez uma intuição, que o faria tomar uma decisão que ninguém esperava. O que acontece quando dois mundos completamente diferentes se olham pela primeira vez? Os portugueses usavam roupas pesadas, armaduras de metal, falavam uma língua estranha e vieram do mar em monstros de madeira e pano. Os tupiniquins estavam nus, pintados, viviam nessa terra há milênios. Nenhum dos dois sabia o que fazer. Foi uma dança estranha de gestos, olhares e tentativas de comunicação. Aqui começa um dos maiores debates da história. Em algum momento de março de 1500, Cabral ordenou que a frota virasse para oeste, muito mais a oeste do que o necessário. E a questão que os historiadores debatem até hoje é: foi um erro de navegação? Uma tempestade que os desviou? Ou Cabral sabia exatamente o que estava fazendo? Nicolau Coelho, o capitão que foi à terra primeiro, trocou presentes. Um chapéu de linho por cocares de penas vermelhas, um colar por arcos e flechas. Gesto universal que diz: não venho fazer guerra. O contato foi surpreendentemente pacífico, por enquanto, porque a história que viria a seguir seria tudo menos pacífica. 26 de abril de 1500, 4 dias após o avistamento, numa enseada abrigada, que hoje chamamos de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, os portugueses realizaram a primeira missa em solo brasileiro. Um altar improvisado de tábuas de navio, uma cruz de madeira. Os frades rezaram em latim e os indígenas assistiram, não entendendo nada das palavras, mas sentindo que algo grande estava acontecendo. Algo que mudaria suas vidas para sempre, e não da melhor forma.
22 de abril de 1500, quarta-feira. Manhã cedo, um marinheiro no alto do mastro grita as palavras que mudaram a história. Terra, terra à vista. Uma faixa verde no horizonte. Cabral se aproxima. É uma terra enorme, com montanhas, com matas que chegam até o mar, com pássaros e sons que nenhum europeu havia escutado antes. Ele batiza o local de Monte Pascoal, por ser Semana Pascal, e manda registrar tudo. Há uma teoria fascinante. O Tratado de Tordesilhas de 1494 havia dividido o mundo entre Portugal e Espanha. A linha passava pelo Atlântico. Terras a leste da linha seriam portuguesas. E talvez, só talvez, os portugueses já soubessem que havia terra do lado de lá. Viagens secretas anteriores, segredos de Estado que nunca foram documentados. Cabral pode não ter descoberto nada. Pode ter ido exatamente onde foi mandado ir. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da frota, e ele tinha um talento raro. Sabia olhar para o novo com olhos limpos. Ele escreveu ao rei D. Manuel I uma carta que seria, séculos depois, chamada de A Certidão de Nascimento do Brasil. Nela, descreveu tudo com um misto de espanto e humanidade que poucas pessoas de seu tempo tinham. Ouça um trecho traduzido para o português moderno. Mas precisamos parar aqui, porque existe outro lado nessa história. Quando os portugueses chegaram, o Brasil já era habitado há mais de 12 mil anos. Estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas viviam nessa terra. Centenas de povos diferentes, línguas diferentes, culturas riquíssimas e complexas. Para eles não houve descoberta, houve uma invasão, ainda que no início ela não parecesse assim. Pero Vaz escreveu que esta terra é muito boa e de grande fertilidade e que nela há muitas aves e árvores, e que os homens que aqui vivem são pardos, de bons corpos e bons rostos, os cabelos lisos. E sua inocência é tal que a de Adão não podia ser maior. Ele terminou com uma frase que ficaria na história. A melhor fruta que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Uma frase gentil, mas que carregava em si toda a tragédia que estava por vir. Nos anos seguintes, as consequências seriam devastadoras. Doenças europeias que os indígenas nunca haviam visto matariam milhões. A escravidão viria, a catequização forçada, a destruição de culturas inteiras. Isso é parte da história do Brasil, tanto quanto as caravelas e os mapas. E precisamos ter a coragem de contar as duas histórias ao mesmo tempo. Cabral ficou apenas 10 dias. Deixou 2 degredados, condenados portugueses usados como intérpretes e espiões, para aprender a língua local. E partiu em direção à Índia, sua missão original. A nova terra havia sido encontrada, registrada e reportada ao rei. E o rei D. Manuel I, ao receber a carta de Caminha, entendeu imediatamente o tamanho do que havia sido encontrado. Ele batizou a terra de Ilha de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz, e só então, por causa do pau-brasil, uma madeira vermelha valiosíssima para tingir tecidos na Europa, o nome foi trocado, para sempre. O Brasil que existe hoje é filho de todos esses mundos, da coragem dos navegadores, da resistência dos povos originários, da dor da escravidão africana, da teimosia dos imigrantes que vieram depois. É um país que carrega no sangue o maior experimento de mistura da história humana. Imperfeito, contraditório, imenso e absolutamente único. E tudo isso começou numa manhã de abril, quando um marinheiro no alto de um mastro viu uma faixa de verde no horizonte e gritou para mudar o mundo.
Se essa história te fez pensar, te fez sentir alguma coisa, deixa o like, ajuda a levar essa história para mais pessoas. Se inscreve no canal Histórias Globais e me conta nos comentários, você acha que Cabral sabia o que estava fazendo ou foi tudo acidente? Porque essa resposta diz muito sobre como a gente entende a história. Até o próximo episódio. Brasil.